eu vi aqui que o José Antônio fez uma pergunta, olha só. As teses tributárias e a recuperação de créditos se aplicam para cooperativas de créditos? E a minha resposta é sim. Vou até aproveitar aqui a pergunta do José Antônio para dizer como é que você analisa isso, José Antônio, tá? E seja para cooperativa de crédito, seja para qualquer outra empresa, como eu mencionei, para um supermercado, para uma outro tipo de cooperativa, para um agropecuária, uma indústria agropecuária, para uma vidraçaria, qualquer que seja a atividade, você começa fazendo a seguinte questão, né? O seguinte ponto, né? Se eu não me engano, as cooperativas, exatamente, elas estão no lucro presumido, tá? Elas estão no lucro presumido, não, elas estão no regime cumulativo, tá? Então, elas não têm créditos da não cumulatividade. Elas estão no regime cumulativo. Mas, se essas cooperativas estão pagando PIS e COFINS, você tem tese de PIS e COFINS para ela. Você tem que examinar, inclusive, José Antônio, se ela está pagando corretamente. Porque o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento da cooperativa, aquilo que é dela, que ela recebe fica para ela. Se ela recebe e passa para os cooperados, isso não é receita dela. Se ela estiver pagando, está errado, certo? Se essa cooperativa, por exemplo, ela tem funcionários. Se ela tem funcionários, ela tem contribuições sobre a folha de pagamento. Ela tem contribuições para o Sistema S. Então, sabe o que você faz? Seja para essa cooperativa, seja vocês para qualquer outra empresa, tá? Faz um levantamento. Que tributo essa empresa está pagando? Né? Ela paga o quê? Ela paga PIS e COFINS. Opa, então tem teses aqui de PIS e COFINS. Ela paga folha de salários. Opa, então tem teses de folha de salários também aqui para ela. Quais teses de folha de salários? Né? Aí você vai ter que desdobrar as teses de folha de salários, de folha de pagamentos, né? De contribuição previdenciária, de Sistema S, de GILRAT, FAP, né? Então você vai fazendo desdobramento. Então, sim, teses tributárias e recuperação de crédito se aplicam para todas as empresas, e inclusive para as pessoas físicas. A única questão é que algumas teses se aplicam para uma empresa e outras para outras. Por quê? Porque a atividade delas é diferente. Porque o regime de tributação, que é aquilo que a gente está conversando aqui, acaba sendo diferente. Se é alguém que presta serviço, vão ser teses de ISS. Se é alguém que vende mercadorias, vão ser teses de ICMS, por exemplo, né? Tá bom? O Régio está aqui até fazendo pergunta. Olha, esse trabalho de orientação sobre a escolha do regime recai para o contador ou para o tributarista? Olha, para ambos, tá? Porque normalmente, só que aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque existem contadores que simplesmente servem como quase que um despachante, tá, Régio? Simplesmente preenche a guia de pagamento, pronto e acabou. E existem contadores que se aprofundam no direito tributário e aí entendem mais da tributação, certo? Então, tanto o contador como o advogado tributarista fazem esse trabalho de orientação aí do melhor regime tributário. E muitas vezes, como eu estou falando assim, olha, existem contadores e contadores. Eu mesmo tenho vários amigos, várias amigas que são excelentes contadores tributaristas, sabe? Que fazem planejamento tributário, que lidam com isso. Mas muitas pessoas, né, principalmente os pequenos, eles vão para aquele contador que cobra um valorzinho mínimo lá, paga, sei lá, R$ 200, R$ 300 por mês para fazer a contabilidade dele. E esse contador não é alguém que vai ficar prestando atenção no faturamento, nos detalhes, etc., para fazer um planejamento tributário. Até por isso que lá no nosso treinamento Advogue no Tributário, que vai acontecer semana que vem, na aula de planejamento tributário, eu vou inclusive falar do planejamento para clínicas médicas e odontológicas. O contador pode fazer isso? Pode. Mas muitas vezes o médico, o dentista, simplesmente ele nem sabe disso. O que ele faz? Ele abre uma PJ para emitir nota fiscal, porque ele presta serviço, pronto. Quantas pessoas, até advogado, gente,
Vocês podem prestar serviço até para advogados de outras áreas. Porque advogado simplesmente, às vezes, fala assim: vou só abrir uma PJ aqui para emitir nota, né? Às vezes nem abre PJ, então vamos abrir, né, gente? Que o regime normalmente é melhor. E pagando tributo, sem fazer a conta, quantas despesas ele tem, qual faixa de tributação ele tá, qual que é mais vantajoso, certo? Então, tanto o contador como o tributarista fazem essa orientação, mas a maior parte das empresas, o contador não prestou atenção nisso, né? Não prestou atenção nisso, certo? Então, é algo assim bem importante, é algo bem interessante, tá? Então, vejam só, a ideia hoje aqui, né? Tô vendo até aqui, né? O Jonathan, que muitos me chamam de louca por ter escolhido o direito tributário. Vendo todo esse conhecimento, tenho certeza que estou escolhendo a elite do direito, né? É direito tributário. Eu posso até ser suspeita, né? Porque eu sou apaixonada, vocês veem no meu modo de falar, né? Pelo direito tributário. Sou apaixonada pela advocacia tributária e sou apaixonada por ensinar, né? E para mim, direito tributário é realmente a melhor área do direito, né? A gente não tem audiência, né? Nós temos um mar de oportunidades, que vai desde a pessoa física até a pessoa jurídica pequenininha, que pode ser o seu vizinho, e você pode ir escalando e crescendo até chegar, né, a empresas maiores e assim por diante, né? E até por não ter audiência, essas coisas, dá muito para trabalhar à distância, digital, sabe? Então é muito bacana mesmo,